Olá pessoal, vamos dar início ao nosso último vídeo da nossa primeira parte do curso de Físico-Química 2, que nós falamos ao longo dessa primeira parte sobre a segunda lei da termodinâmica, vimos a função de entropia e agora nós vamos, para finalizar, vamos ver a variação de entropia em alguns processos, como o processo de expansão. Depois vamos ver a variação de entropia para as transições de fase. Depois vamos ver a variação de entropia para um aquecimento. Logo em seguida vamos ver a variação de entropia residual. A variação de entropia mais completa, um tópico chamado a medida da entropia, onde nós vamos ver como calcular a variação de entropia desde uma temperatura de 0 Kelvin, ou próximo a 0 Kelvin, até uma temperatura acima da temperatura de ebulição. Logo em seguida, nós vamos definir também o que vem a ser a entropia padrão molar e, por fim, a entropia padrão de reação. Então, nossa primeira variação de entropia para o nosso primeiro processo será uma expansão isotérmica reversível para um gás ideal. Nós sabemos, aqui é mais uma revisão, porque a gente já viu durante todo o curso, que é o quê? Variação de energia livre é igual a calor reversível mais trabalho reversível. Para um processo isotérmico, ou seja, temperatura igual a constante, nós sabemos que dU, variação de energia interna, será igual a zero, pois o termo dt é igual a zero, então logo variação de energia interna é igual a zero. Com isso, nós temos que calor reversível será igual a menos o trabalho reversível. Se nós lembrarmos de Físico-Química 1, trabalho reversível é igual a menos nRT ln de volume final sobre volume inicial. Isso aqui para uma expansão isotérmica reversível para um gás ideal. E quem vai ser o calor vai ser menos o trabalho, será menos essa fórmula aqui de trabalho reversível. Então, será mais nRT ln de volume final sobre volume inicial. Se nós pegarmos e dividirmos esse calor reversível por T, nós vamos obter o quê? Que a variação de entropia será igual a Q reversível sobre T. O T vai cortar com o T da função originária do trabalho, então vai ficar só o quê? Variação de entropia para um processo reversível, processo de expansão de um gás ideal reversível, será igual a nR ln de volume final sobre volume inicial. Nós vimos essa mesma fórmula aqui quando nós estudamos as equivalências das entropias estatística e termodinâmica. Então aqui eu estou mostrando mais uma vez para vocês que as fórmulas, os resultados, tanto do ponto de vista da termodinâmica macroscópica e do ponto de vista da termodinâmica microscópica, eles convergem e nós chegamos ao mesmo resultado, em que variação de entropia é igual a NR, ou seja, número de mols vezes a constante dos gases, vezes Ln de volume final sobre volume inicial. Como a entropia é uma função de estado, a equação acima serve tanto para processos reversíveis como processos irreversíveis. Então, pessoal, nós podemos aplicar aqui que variação de entropia da vizinhança será igual a menos a variação de entropia do sistema. E então, dessa forma, a variação de entropia total vai ser igual a zero, porque a variação de entropia do sistema irá cortar com a variação de entropia da vizinhança. Então, eu coloquei uma observação também que nas deduções levamos em consideração o gás ideal para as deduções, mas como a entropia é função de estado, as conclusões também se aplicam a qualquer substância gasosa, real, por exemplo. Quando o volume de qualquer gás perfeito, considerando o mol do gás, é duplicado a uma temperatura constante, qual o valor da variação de entropia? Vf sobre Vi vai ser igual a 2, se a gente aplicar aqui direto na fórmula de variação de entropia para uma expansão isotérmica reversível do gás, nós teremos o que? Vf sobre Vi vai ser igual a 2, 1 mol, constante dos gases, substituímos, e Ln de 2, quando nós substituímos, vamos encontrar que a variação de entropia
será igual a mais 5,76 Joule por Kelvin. Agora vamos considerar uma expansão isotérmica, temperatura constante, irreversível e livre, ou seja, pressão igual a zero para um gás. A gente também já viu esse exemplo, né, quando a gente estudou a desigualdade de Clausius, para esse mesmo processo, expansão isotérmica irreversível, livre para um gás ideal. Então, como é isotérmico, ΔU vai ser igual a zero, ou seja, variação de energia interna é igual a zero. E como é livre, a pressão externa é igual a zero, então o trabalho também será igual a zero. Nós teremos que calor irreversível é igual a zero. Daí surge um ponto interessante, que mesmo tendo variação de energia interna e trabalho igual a zero, como a expansão é livre e entropia é uma função de estado, nós temos que Vf sobre Vi vai ser maior do que 1, logo, porque o volume final, como é a expansão, ele é maior do que 1, né? Ou ele é maior do que Vi, Vf é maior do que Vi, logo teremos aqui uma razão que será um valor maior do que 1. E esse resultado da variação de entropia total, ele será maior do que zero, como é de se esperar para uma expansão isotérmica irreversível, livre, né? Onde nós não temos ali nenhuma pressão no pistão impedindo aquela expansão, o gás ele tenderá a se expandir espontaneamente. Então aqui a entropia total desse processo confirma o que nós observamos na prática. Agora vamos ver a expansão isotérmica reversível para um gás ideal em termos de pressão. Ou seja, a primeira fórmula que a gente deduziu foi essa daqui, variação de entropia igual a NRLN de Vf sobre Vi. Agora em termos de pressão, é muito simples. Nós sabemos que uma mudança, né, para uma mudança de um gás de um estado para outro, a gente sabe que pressão inicial sobre volume vezes volume inicial dividido por temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final dividido pela temperatura final. E nesse caso nós vamos ter o quê? Corta-se as temperaturas porque o processo é isotérmico e vamos ter que pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Passando a pressão final para aqui, para o primeiro membro, e o volume inicial para o segundo membro, nós vamos ter o quê? Pressão inicial sobre pressão final igual a volume final sobre volume inicial. Só é agora a gente pegar, substituir. Ó. Quem é volume final sobre volume inicial? Pressão inicial sobre pressão final. Muda-se a ordem, né? Então, fica o quê? Que a variação de entropia será igual a NRLN de PI sobre PF. Essa aqui é uma fórmula que, se a gente quiser trabalhar com pressão, para uma expansão isotérmica reversível para um gás ideal. E o cálculo da variação de entropia para transformações adiabáticas, quando não há troca de calor. Nós teremos que, como o calor vai para zero, a variação de entropia será igual a zero, logo ΔS será igual a zero. Agora vamos ver o estudo, né, da variação de entropia para os processos que envolvem transição de fase. Então, a maioria dos processos que ocorrem na natureza eles são a pressão constante, e a gente sabe que calor, a pressão constante, é igual a variação ΔH de transição. Por exemplo, se a gente quiser saber aqui o calor trocado durante o processo de fusão, aqui vai ser delta de fusão H. Se for de vaporização, delta de vaporização H. E essa definição de que calor a pressão constante é igual à variação de entalpia, vocês viram em Físico-Química 1. E logo, variação de entropia será igual ao quê? Calor trocado, que é a variação de entalpia da transição de fase, dividido pela transição de fase. E eu coloquei aqui uma tabelinha que isso aqui para o sistema, certo? Se a variação de entalpia for positiva, a variação de entropia também será positiva. Se a variação de entalpia for negativa, a variação de entropia também será negativa. Isso considerando o sistema em que está ocorrendo aquela transição de fase. Outra relação muito importante para que vocês saibam é que, na entropia, quando estamos falando de transição de fase, a variação de transição de fase de um processo direto é igual à variação de transição de fase do processo inverso.
visto que a entropia é o que? É uma função de estado, só vai depender do estado inicial e do estado final. Vejamos isso aplicado. Nós podemos aplicar esse conceito que eu acabei de falar para, no caso aqui, ó, nós temos ainda a variação de entropia de fusão mais a variação de entropia de vaporização é o que? Corresponde, primeiro, na fusão, a substância saindo do estado sólido para o estado líquido e depois do estado líquido para o estado de vapor. A soma das variações de entropia de fusão mais a de ΔS de vaporização será igual ao que? A variação de entropia de sublimação, como vocês podem observar aqui no gráfico. E no processo inverso, nós podemos afirmar que é o quê? Que é a soma da variação de entropia de condensação mais a variação de entropia de solidificação, que é a substância indo do estado de vapor para o estado líquido e depois para o estado sólido. Essa soma aqui dessas duas entropias de solidificação, de condensação e de solidificação será igual à entropia de sublimação inversa ou de ressublimação também. Então, visto que nós vimos que se uma substância sai do estado sólido para o estado de vapor, temos o que? A sublimação. E se ela sai do estado de vapor para o estado sólido, temos a sublimação inversa ou a ressublimação. Podemos afirmar também que variação de entropia da sublimação é igual à variação de entropia da ressublimação ou sublimação inversa. Nesse caso aqui, a gente só tem que tomar cuidado para considerar o módulo, certo? E não igual, porque elas vão ter sinais opostos. Quando a gente estiver falando de sublimação e sublimação inversa. E sempre deixar claro, né, que aqui é sempre variação de entropia, certo? E não calculamos a entropia absoluta, que aqui nós estamos trabalhando com transições de fase. Aqui eu tenho uma tabela onde eu mostro algumas substâncias, a entropia, a variação de entropia da fase relacionada à fusão, né, ao processo de fusão, e a temperatura, entre parênteses, em que ocorre essa transição de fase. Por exemplo, para o argônio, a transição de fase do argônio para a fusão, que é do estado sólido para o estado líquido, ocorre a 83,8 Kelvin e o valor da variação de entropia de fusão é o que? 17 ou 14,7 Joule por Kelvin. Já a sua entropia de vaporização, de ebulição, ocorre a 87,3 Kelvin e o valor da entropia de vaporização é 74,53 Joule por Kelvin. Então aqui se aplica também ao benzeno, à água e o hélio. E agora, para a gente poder deduzir a regra de Troughton, vamos discutir um pouco aqui em cima dessa tabela em que eu abordo as entalpias padrão de vaporização de líquidos. Nós temos as substâncias, temos as variações de entalpia, a temperatura de ebulição e a variação de entropia. Então, o que foi que Troughton observou? Que a maioria dos líquidos eles têm variação de entropia padrão de vaporização em torno de 85. 85 o quê? Joule por Kelvin mol, né? Se for variação de entropia padrão molar. Então, nós sabemos que ΔS é igual ao quê? ΔH dividido por temperatura da transição de fase. Se a gente passar, que aqui é a temperatura de ebulição que ele usa, né? Se a gente passar essa temperatura de ebulição para cá multiplicando, nós vamos obter a regra de Troughton, que é ΔH de vaporização é igual à temperatura de ebulição vezes a variação de entropia padrão molar para os líquidos, né, na transição de fase. Esse valor aqui de 85 Joule por Kelvin mol é justamente a variação de entropia padrão molar de vaporização. Aí vocês podem me perguntar, mas por que o metano e a água não estão tão próximos assim, né, de 85? Porque a água, ela, por apresentar ligação de hidrogênio, ela apresenta uma organização maior do que o benzeno, o ciclohexano, o sulfeto de hidrogênio e o tetracloreto de carbono, como exemplo. Então, essa diferença na entropia no grau de
da variação de desordem da água na fase líquida para a água na fase de vapor é muito maior do que para esses demais líquidos. E o metano, ele tem uma desordem muito grande já na fase líquida, certo? E por isso que ele não apresenta, no caso, uma variação de desordem, no caso, a variação de entropia para a transição de fase de vaporização menor do que 85. Não há nenhuma ligação do hidrogênio na molécula de bromo líquido. A molécula de bromo, Br2, é uma molécula pesada e é improvável que ela exiba comportamento irregular na fase gasosa. Ou seja, ele aqui afirmou, né, que a regra de Trutton é válida para o bromo líquido. Por isso, parece seguro usar a regra de Trutton. Qual é a entalpia molar padrão de vaporização do bromo, sabendo que o seu ponto de ebulição normal é 59,2 graus Celsius? Só é a gente aqui pegar, aplicar a regra de Trutton, onde tem temperatura de ebulição, a gente vai transformar 59,2 graus Celsius em Kelvin e nós vamos obter que o ΔH de vaporização é 28.250,6 Joule por mol. E o resultado experimental foi de 29.400 Joule por mol. Mostra que há uma certa proximidade entre o teórico previsto por Trutton e o experimental. Vamos ver outro exemplo. Determine a entalpia molar padrão de vaporização do etano a partir de seu ponto de ebulição. Temperatura de ebulição, que é o que? Menos 88,6 graus Celsius. Só substituir na regra de Trutton e nós vamos obter que o ΔH de vaporização para o etano é de 15.000, ΔH de vaporização padrão é igual a 15, perdão, repetindo, né, que o ΔH de vaporização padrão molar é de 15.687,6 Joule por mol. Agora vamos estudar a variação de entropia em um aquecimento. Sabemos que a variação de entropia pode ser dada por quê? Entropia final menos entropia inicial, que é igual à integral de uma temperatura aí, no estágio inicial até uma temperatura no estágio final, de calor reversível sobre temperatura. Então, quando nós temos uma pressão constante, nós sabemos que calor reversível vai ser igual a quê? Capacidade calórica, pressão constante, vezes a variação de temperatura. Se nós substituirmos o que vem a ser calor reversível em termos de pressão constante na equação da integral, da entropia e desenvolvermos a integral, vamos obter que a variação de entropia é igual a NCP molar ln de TF sobre TI. Para volume constante, nós sabemos que calor reversível será igual a capacidade calorífica volume constante vezes variação de temperatura. Se substituirmos o calor reversível na função entropia e integrarmos, vamos obter que a variação de entropia para um processo a volume constante será igual a quê? NCV molar ln de TF sobre TI. De pressão constante para volume constante, o único que vai mudar é que nós vamos utilizar calor específico a pressão constante e o calor específico a volume constante. Então vamos resolver aqui o nosso primeiro exercício. Calcule a variação da entropia do argônio, que está inicialmente a 25 graus Celsius em um bar, num recipiente de 0,5 decímetros cúbicos de volume e que se expande até o volume de 1 decímetro cúbico, sendo simultaneamente aquecido até 100 graus Celsius. A chave dessa questão é nós resolvê-la por etapas, visto que entropia é uma função de estado. Então, aqui estão os dados da questão, vai ocorrer uma expansão e um aumento de temperatura, a pressão constante. Mas o que é que nós devemos fazer, né, considerar? Primeiro, nós calculamos o número de mol pela equação dos gases ideais, PV igual a nRT, isola o N. Mas outra dica que eu digo é, vamos deixar sempre assim, em termos genéricos, e deixar para fazer as substituições dos valores só no final, porque aí a gente encontra equações mais simples
para substituir os valores. E aí vamos ver. Primeiro a gente tem que considerar o seguinte, uma expansão isotérmica. A gente sabe que varia tanto o volume como a temperatura. Mas primeiro a gente considera uma expansão isotérmica, onde vamos considerar a variação de volume, né? No caso, ó, essa ΔS era igual a NRLN de VF sobre VI, onde nós consideraremos justamente ó, o volume saindo de VI até VF, mantendo as outras propriedades constantes, que é pressão e temperatura. E na nossa segunda etapa nós vamos considerar o quê? Um aquecimento isovolumétrico. Agora nós vamos manter o volume constante e considerar a variação de temperatura, de T inicial até a temperatura final, onde nós devemos levar em consideração essa equação, que ΔS é igual a NCV molar Ln de Tf sobre Ti. E para um gás aí que é o argônio, um gás monoatômico, né? O CV molar dele é 3 meios de R. Aí aqui, esses valores, vocês têm que se lembrar lá de Físico-Química 1, da teoria da equipartição da energia. Então, nós temos o quê? Que ΔS será igual a N 3 meios de R Ln de Tf sobre Ti. Podemos passar esse 3 meios para o expoente, propriedade dos logaritmos. E obtemos aqui. O que é que a gente vai fazer agora para resolver essa equação? Somar a variação de entropia da etapa 1 mais a variação de entropia da etapa 2. Então, a variação de entropia total será ΔS1 mais ΔS2, só é colocar aqui as variações de entropia correspondentes aos dois processos, às duas etapas. Fazemos o desenvolvimento matemático, colocando em evidência. Aqui vocês acompanham, certo? Vejam aí como foi que eu fiz, algumas vão se cancelar, as constantes dos gases. E ao final vocês substituem os valores, que é o volume, vamos ver aqui, ó, pressão inicial, a gente já sabe qual é, 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal, volume inicial, 0,5 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, lembrado de transformar de decímetros cúbicos para metros cúbicos, temperatura inicial, 298,15 Kelvin, aí o logaritmo neperiano, vocês fazem aqui as substituições, volume final, volume inicial, temperatura final e temperatura inicial. E vocês irão encontrar que a variação de entropia total é igual a 0,173 Joule por Kelvin, esse valor sendo positivo. Vamos agora levar em consideração outro exemplo desse mesmo nível de complexidade. Calcule a variação da entropia quando a mesma amostra de gás mencionada no exemplo anterior, a partir do mesmo estado inicial, é comprimida de 0,05 a 0,05 decímetros cúbicos e resfriada a menos 25 graus Celsius. Então, aqui eu coloquei os dados da questão. Agora ocorre uma compressão e não uma expansão, e ocorre um esfriamento, não um aquecimento da amostra do gás, mas a pressão permanece constante. A gente já desenvolveu a fórmula, né, para calcular. Então, agora só é substituir os novos valores na fórmula e vocês vão encontrar que a variação de entropia total é igual a menos 0,43 Joule por Kelvin. Agora vamos entrar em outro tópico, que é a variação de entropia de um modo mais amplo, né? Desde uma temperatura próxima do 0 Kelvin até uma temperatura acima da temperatura de ebulição. Aqui, primeiro, como é que ocorre esse cálculo da variação de entropia de uma substância de T igual a 0 até T, onde T é maior do que a temperatura de ebulição? Nós devemos levar em consideração cada contribuição durante todo esse processo. Variação de entropia pode ser dado como? Se a gente fizer, pode ser demonstrado assim também. Entropia final é igual a entropia em temperatura próxima ou igual a 0. Certo? Aqui é a mesma coisa de eu ter isso aqui, ó. S final menos S inicial. Aí mais todo esse resto aqui. Aí é igual, né? Aí tudo isso aqui. Mas aí o que é que fez? Ficou só assim, ó. S final é igual a S inicial, que vai ser S0 aqui, mais tudo isso daqui que a gente está vendo, certo?
Então, pessoal, nós vamos ter o quê? Que a entropia final será igual à entropia residual, que nós vamos ver aqui mais à frente, ou seja, a entropia medida em temperaturas próximas de zero, mais a temperatura ou a entropia de zero até a temperatura de fusão, mais a entropia na transição de fase, que é a fusão, mais a entropia da temperatura de fusão até a temperatura de ebulição, mais a entropia na transição de fase vaporização, mais a entropia medida da temperatura de ebulição até uma temperatura T maior do que a temperatura de ebulição. Vocês vão se lembrar lá no ensino médio, quer dizer que é a mesma coisa de que, ó, de zero até a temperatura de fusão, aqui nós temos o calor sensível. Aqui no caso em que ocorre a transição de fase, que nós estamos trabalhando com calor latente. Ou seja, não ocorre variação de temperatura, a temperatura fica fixa, né? De temperatura de fusão até temperatura de ebulição, calor latente novamente. Aqui nós vamos ter o que? Calor latente correspondente à transição de fase de vaporização. E logo aqui em seguida teremos calor sensível, em que a temperatura vai de temperatura de ebulição até T, onde T é maior do que a temperatura de ebulição. E já nós sabemos que nós fazemos aproximações para que nesses casos onde há calor sensível, em que ocorre variação de temperatura, nós consideramos que T não varia tanto, né? Para os calores sensíveis, para as etapas que envolvem calor sensível, onde ocorre variação de temperatura. Mas, enfim, sigamos. O cálculo da entropia a partir dos dados de capacidade calorífica da substância. Como é que se calcula na prática essas variações de entropia? Se plota um gráfico de capacidade calorífica a pressão constante por temperatura no eixo Y e no eixo X a temperatura, né? Coloca-se a temperatura. Então, a área sobre esse gráfico é justamente o que? A entropia, certo? Só que isso aqui vai ser as entropias correspondentes aos calores sensíveis, tá ok? E as transições de fase, a entropia das transições de fase, ela é obtida de um gráfico de entropia no eixo Y por temperatura no eixo X. Então, ó, a gente pega essa área aqui, que vai ser, vamos supor, aqui, ó, do sólido, vai ser de zero até a temperatura de fusão. Então, essa área aqui, eu vou até adicionar aqui a caneta. Essa parte aqui, ó, corresponde aqui a esse calor sensível. Aqui, ó, tem ΔS de fusão, será aqui. Aí nós voltamos aqui para esse gráfico e calculamos a parte de calor sensível, de temperatura de fusão até a temperatura de ebulição, que vai corresponder a essa daqui. Essa transformação aqui que envolve calor sensível. Aí depois a gente vê o que? Para entropia de vaporização. Aqui, pega desse outro gráfico. E por fim, a entropia de calor sensível, da temperatura de ebulição até a temperatura acima da temperatura de ebulição, nós retiramos desse outro gráfico. E nas temperaturas próximas a zero, ou seja, T tendendo a zero, que é onde está aqui apresentado por esse círculo, nós chamamos de entropia residual, como está aqui, ó, nesse outro gráfico. E em temperaturas em que a entropia em temperaturas próximas a 0 Kelvin, a capacidade calorífica a pressão constante, ela fica próxima de T elevado ao cubo, certo? E podemos também colocar aqui uma constante A, para dizer que a capacidade calorífica a pressão constante vai ser igual a T ao cubo, ou capacidade calorífica a pressão constante molar igual a elevado a T ao cubo. Então, na prática, aqui dá uma explicação melhor. Nós medimos, né, a capacidade calorífica daquela substância ali até a temperatura que nós desejamos, ali, a temperatura de interesse, e fazemos o que eu comentei com vocês. Que as temperaturas aqui são correspondentes, tanto nessa parte como nessa daqui, nesse gráfico C. Então, a área sobre o gráfico,
até essa temperatura, que aqui vai ser a mesma, vamos chamar de TA, e ali também de TA. Então, a área sobre esse gráfico aqui, em que eu tenho CP por T por temperatura, na temperatura que nós queremos ali, vai ser o quê? A temperatura correspondente ali da curva, certo? Do gráfico de entropia por temperatura. Vocês observem isso melhor, mas está aí bem explicado, bem autodidata esses gráficos e a explicação, e vamos dar prosseguimento. Então, como é que se calcula a entropia molar padrão do nitrogênio gasoso a 25 graus Celsius? Primeiro, faltou só eu comentar aqui uma parte, que essa entropia residual, ela foi calculada, que é a entropia próxima a temperaturas iguais a zero, foi calculada, né, e melhor definida por Debye. Então, Peter Debye. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é essa entropia residual, que é, para o nitrogênio, 1,92 Joule por Kelvin mol. Depois nós fazemos a integração, que vai ser de 10 Kelvin, ou seja, a temperatura próxima ali é 0 Kelvin, até 35,61 Kelvin. Nós obtemos 25,25 Joule por Kelvin mol. Aí o nitrogênio ele tem uma transição de fase sólida, que é da fase alfa para a fase beta, que ocorre em 35,61 Kelvin. E essa entropia essa variação de entropia é igual a 6,43 Joule por Kelvin mol. Depois fazemos uma integração de 35,65 até 63,14, onde a variação de entropia será igual a 23,38, e chegamos na temperatura de fusão. Calculamos a variação de entropia de fusão para o nitrogênio, será 11,42. Depois fazendo mais uma integração para o calor sensível, né, que vai ser de 63,14 até 77,32. Depois chegamos na vaporização, calculamos a variação de entropia para essa transição de fase. Depois fazemos outra integração, que vai ser até a temperatura que ele quer, que é acima da temperatura de ebulição. Ó. A temperatura que ele quer é 298,15 Kelvin, vamos estar 298 Kelvin, que é maior do que a temperatura de ebulição, certo? E logo 298 Kelvin é maior do que a temperatura de ebulição do nitrogênio, que é o que? 77,32 Kelvin. Certo? Aí ele faz aqui uma correção para o comportamento do gás real, que a princípio ele considerou um gás ideal, que vai ter um aumento, né, na entropia de 0,92, e a variação de entropia total será igual a 192,06 Joule por Kelvin mol. Então vamos aqui agora resolver mais um exercício. Cálculo da entropia a baixa temperatura. A capacidade calorífica molar de um sólido a pressão constante a 4,2 Kelvin é 0,42 Joule por Kelvin mol. Capacidade calorífica molar de um sólido a pressão constante. Qual é a entropia molar nessa temperatura? Ele está perguntando qual é a entropia molar desse sólido a 4,2 Kelvin. Então, a fórmula é essa, como acabamos de ver. A entropia na temperatura que desejamos é igual à entropia na temperatura zero ou próxima de zero, mais a integral de zero, né? 0 Kelvin até a temperatura que desejamos, que vai ser, nesse caso, 4,2 Kelvin, de Cp molar sobre T, dt. Nós sabemos que aqui Cp molar ele vai ser proporcional a igual, né, a AT elevado ao cubo para temperaturas muito próximas a zero. Logo, entropia na temperatura que desejamos, que é 4,2 Kelvin, será igual a entropia a 0 Kelvin mais a integral de 0 a T, e sabemos que Cp é igual a AT, substituímos aqui AT ao cubo, vamos desenvolvendo e chegamos ao resultado de que a entropia molar
a 4,2 Kelvin é igual a entropia a 0 Kelvin mais 1,4 Joule por Kelvin a menos 1. Vamos para outro exercício. No caso dos metais, há uma contribuição à capacidade calorífica que provém dos elétrons e é linearmente proporcional à temperatura. Quando a temperatura é baixa, encontre sua contribuição à entropia em temperaturas baixas. Então, nós devemos calcular a entropia para os metais para temperaturas baixas. Então, para temperaturas baixas, Cp é proporcional à temperatura, e como ele está dizendo que essa relação é linear, linearmente proporcional à temperatura, então Cp será igual a A vezes T. Substituímos aqui na equação, igual como fizemos no exemplo anterior, integramos de 0 até T e vamos encontrar que a variação ou a entropia na temperatura de desejo, né, a baixas temperaturas, será igual à entropia do metal a 0 Kelvin mais A vezes T. A é uma constante e T é a temperatura. Agora vamos estudar aqui a entropia padrão molar, que é bem rapidinho. É só para que vocês vejam que a entropia padrão molar, ela, de uma substância pura, ela é medida em 1 bar, essa é a condição, né, para que seja uma entropia padrão molar. E vou fazer algumas considerações. A entropia padrão molar, ela é proporcional à complexidade de uma substância. Ou seja, quanto mais complexa for uma substância, maior será a sua entropia. Vamos ver aqui daqui a pouco essa afirmação. E também, se o meu estado, o estado da minha substância, ele está mais desorganizado, a sua entropia será maior. Então, a entropia padrão molar do estado gasoso é maior do que a entropia padrão molar do estado líquido, que é maior do que a entropia padrão molar da fase sólida. Nós podemos observar aqui, as substâncias do estado sólido que estão aqui, elas terão o quê? Uma entropia menor do que a do estado líquido, que estão aqui, e, consequentemente, a do estado líquido terá uma entropia menor do que a da fase gás, que está aqui. Certo? Vocês podem analisar aí os valores de 30, na ordem de 30, 90, 2,4, já na fase líquida 69, 173, 160 e na fase gás 192, 213, 130. E agora vamos ver aqui essa primeira afirmação que eu falei, que a entropia ela é proporcional à complexidade de uma substância. Observe esses dois óxidos, monóxido de cálcio e carbonato de cálcio, aqui, certo? Vocês podem ver que a entropia do óxido de cálcio é 39,8. Já a entropia do carbonato de cálcio é 92,8, ou seja, são dois óxidos de cálcio. Apenas o carbonato de cálcio vai ter um átomo de carbono e ele é o quê? Ele é mais... Perdão, aqui no caso de cima nós temos um óxido de cálcio e aqui um carbonato de cálcio, né? Onde tem um átomo de cálcio, de carbono e 3 de oxigênio. Ou seja, essa molécula é mais complexa do que a molécula de monóxido de cálcio. E isso reverbera em que nós vamos ter uma entropia maior para o carbonato de cálcio do que para o óxido de cálcio. Outra relação que nós devemos levar em consideração é que a entropia padrão molar, ela é proporcional ao peso molecular. Ou seja, quanto maior for o peso molecular da minha molécula, mais estados de energia estarão acessíveis àquela molécula comparado com outras, mantendo-se as outras condições constantes, como a temperatura, por exemplo. Os níveis de energia da partícula em uma caixa são mais espaçados para, no caso A, aqui, moléculas leves do que para moléculas pesadas no caso B. Como resultado, o número de níveis termicamente acessíveis, a área colorida, a área coberta por essa ranchura rosa, é maior na mesma temperatura para as moléculas pesadas do que para as moléculas leves. E a entropia da substância, que tem moléculas pesadas, é correspondentemente maior. Ou seja, vocês podem ver que aqui
quando nós temos moléculas mais leves, os níveis de energia são mais espaçados. E quando nós temos moléculas mais pesadas, pode até ver que as esferas aqui são maiores, nós vamos ter o quê? Os níveis de energia mais juntos, certo? Isso aqui também se prova pela física quântica. Mas enfim, o que vocês precisam entender é isso e entender o quê? Que esses níveis estão mais juntos e, ao contrário, mais juntos para as moléculas pesadas, ao contrário do que as moléculas leves, onde estes níveis eles vão estar mais espaçados. E como vocês já sabem, esses microestados acessíveis de energia correspondem ao quê? Se as moléculas tiverem acesso a mais microestados de energia, a mais níveis de energia, essas moléculas elas terão o quê? Esse sistema estará com uma entropia maior, certo? Se nós levarmos em consideração a mesma temperatura e, consequentemente, as moléculas pesadas em uma mesma temperatura, elas vão ter uma maior entropia do que uma molécula mais leve, que é o que nós vimos aqui, ó. Isso aqui, essas entropias, elas estão sendo todas medidas a 25 graus Celsius. E nós podemos perceber que o carbonato de cálcio, ele vai ter uma entropia maior do que o monóxido de cálcio, justamente por ele apresentar uma complexidade maior, um peso molecular maior, certo? E então ele terá uma entropia maior, porque ele terá mais microestados acessíveis de energia, mais arranjos possíveis, mais níveis de energia acessíveis para as moléculas do carbonato de cálcio comparada com a do monóxido de cálcio. Por fim, nosso último tópico é a entropia padrão de reação, que é simplesmente medida como variação de entropia de uma reação é igual ao somatório das entropias padrões molares dos produtos vezes os seus coeficientes estequiométricos menos a entropia padrão molar dos reagentes vezes os seus respectivos coeficientes estequiométricos. Se uma reação produz gás, o ΔS daquela reação será maior do que zero. Se uma reação consome gás, a variação de entropia molar daquela reação, ou a variação de entropia padrão daquela reação, será menor do que zero. E vamos aqui agora resolver o nosso último exercício. Calcule a variação de entropia padrão de reação para a síntese da amônia. E aqui eu tenho todas as entropias padrões molares para a amônia, para o nitrogênio e para o hidrogênio. Então, só é aplicar na fórmula, vai ficar 2 vezes a entropia padrão molar dos produtos, aqui que no caso, ou vai ser a entropia padrão molar dos produtos menos a entropia padrão molar dos reagentes. Então, eu terei o quê? 2 vezes a entropia padrão molar da amônia menos a entropia padrão molar do nitrogênio, mais 3 vezes a entropia padrão molar do hidrogênio. Substituo e encontro que a entropia padrão molar de reação para a síntese da amônia é igual a menos 198,9 Joule por Kelvin mol. Ou seja, para cada mol de amônia que eu formo, eu diminuo a entropia do meu sistema em menos 198,9 Joule por Kelvin vezes mol. Isso daqui, lembrando, é a variação de entropia do sistema, certo? Não confundam com variação de entropia total. Nós já estudamos lá atrás que a variação de entropia total vai dar positiva e por isso que esse processo ocorre de forma espontânea. Tá ok?